Tudo bom, nono ano? Certinho com vocês? Vamos lá. O conteúdo de Revolução Russa é bem extenso, né? Então, continuando mais uma fase da Revolução Russa, a apostila traz para vocês o Programa de Educação Bolchevique. Vamos entender quais foram as medidas feitas pelo governo bolchevique, né, na Revolução Russa para a questão da educação. Vamos lá. Primeira coisa, que era o foco deles na questão da educação, era o combate ao analfabetismo, certo? Acabar com o analfabetismo na Rússia, certo? Na União Soviética, que vai ser o nome posteriormente. Então, a primeira coisa que eles fizeram para acabar com o analfabetismo foi eles reduziram 2 horas na jornada de trabalho do trabalhador, obviamente, sem que ele perdesse salário com isso, certo? E professor, o que ele faria com essas 2 horas a mais? Justamente seria dedicado aos estudos, correto? Então, ele teria 2 horas para estudar, correto? Em qual local, professor? Clubes, na própria fábrica e repartições públicas, né? Espaços do Estado, tá? Em todos esses meios, eles poderiam estar tendo o auxílio para estudar, tá? A primeira, então, dar educação aos trabalhadores, aumentar o grau de instrução desses trabalhadores, certo? E a companheira de Lenin, que é o atual chefe, né, da Revolução Francesa, ela desenvolve algumas medidas para a questão da educação na Rússia, certo? E quais vai ser ela, professor? Ela coloca, né, ela apresenta para o Partido Comunista, né, da Rússia essas medidas sobre a educação e eles aprovam isso, certo? Então as medidas da educação trazidas pela companheira de Lenin, né, a esposa dele, são aceitas pelo partido, correto? E o que isso faz, professor? O que trouxe, então, de bom para a educação na Rússia? Primeira coisa, que a instrução era gratuita e obrigatória, tá? Eles criaram uma educação, um ensino gratuito e obrigatório. Como que era, professor? Geral, né? Conteúdo geral e politécnico, ou seja, é um ensino direcionado a algum ofício, direcionado a algum trabalho que ele pode estar desempenhando. E isso vai desde a instrução de crianças até 16 anos, tá? Educação geral para os mais novos e politécnico também para os mais adultos, né? Mais adultos não, os adolescentes, né? Até 16 anos. Então, a primeira medida foi essa, é um ensino gratuito e obrigatório, com ensino geral e politécnico, tá? Próxima, também instituiu a criação de instituições da pré-escola. Como assim, professor? Creches, escolas infanto-juvenis, né? Aquele jardim da infância, né, que eles falam. E, professor, por que criar uma instituição para a pré-escola? É porque a intenção também dessa medida feita pela companheira do Lenin era para dar uma emancipação para a mulher, poder trabalhar, poder buscar conhecimento e tudo mais. Então, tinha onde ela deixar os filhos, né, na hora que ela estava se dedicando ao trabalho ou ao conhecimento, certo? Essa foi a intenção. Próximo, o Estado garantiria a todas essas pessoas que entrassem na educação, alimentação, uniformes e material escolar, tá? É basicamente o que os municípios dão, né, hoje para os estudantes do município, o público, né? Então, ele ia garantir tudo isso, alimentação, uniformes e materiais. E, obviamente, estava vivendo um período radical, né?
eles impuseram a educação comunista também, uma propaganda comunista dentro de tudo isso que a companheira de Lenin passou, tá? Finalizando então a questão da educação, eles também trouxeram uma ideia econômica para tirar a Rússia da crise. Porque pensem, eu passei para vocês no vídeo passado sobre a Guerra Civil, né? Que durou muitos anos. E isso piorou ainda mais a questão da economia. Porque antes da Guerra Civil já tinha crise econômica, que a gente já tinha explicado no vídeo. Depois da Guerra Civil, acumulou ainda mais crise, certo? Foi um ciclo, né? Que só virou uma bola de neve, só acumulou. E agora, para eles tentarem tirar a Rússia, eles vão criar a nova política econômica, conhecida como NEP, tá? E que seria o que, professor? O que trouxe de medidas para sair da crise? Primeiro, criaram cooperativas nacionais de auxílio, né, aos trabalhadores. Também foi autorizada pequenas e médias empresas privadas, certo? Coisa que no socialismo eles não aceitavam, né? Eles achavam que tudo teria que ser comunitário. Então, ele abriu espaço para pequenas e médias empresas privadas, perdão. E ele também aceitou que os camponeses vendessem a sua produção no mercado, né, no mercado livre, sem intromissão do Estado nesse momento. Porque lembrando, tudo que era produzido, certo, pelos camponeses, seria entregue ao Estado e o Estado repartiria para cada uma das pessoas, né? Em teoria seria isso. E então ele quebrou com isso. Ele falou: não, o camponês produziu isso, pode levar e vender a sua produção para o seu auxílio, para a sua renda. Mas ele ainda controlava, o Estado ainda russo dos bolcheviques ainda controlavam as grandes indústrias, comunicação, sistema financeiro, transporte, tá? Vamos dizer que ele aceitou determinados aspectos capitalistas nesse momento de Revolução Russa para tentar desafogar a economia, para tentar recuperar a economia da Guerra Civil e de como era antes até já, tá? Então, ele mesclou o capitalismo e o socialismo nesse momento do NEP, tá? Então, só que ele não falava que seria para sempre isso não. Seria só esse momento agora de crise e assim que se recuperasse voltava o socialismo integral. Ele até usava a frase, né? Um passo atrás para depois 2 passos à frente, tá? Isso é o que ele usava, tá? Lenin falava isso. Então, ele ia aceitar nesse momento essas medidas capitalistas para tentar recuperar a economia, né? Que uma economia fechada, sem estímulos capitalistas, ele não conseguiria se recuperar, segundo a teoria deles, né? Próxima coisa que ele tentou incentivar, né, promover, é a produção de excedentes no campo, né, para abastecer as cidades. Então começaram a investir mais na produção do campo para abastecer as cidades de gêneros alimentícios para justamente não passar fome, né? Uma coisa básica. Também estimulou o comércio de mercadorias e a atividade industrial, tá? Tentou ver os principais ramos de economia de qualquer país, eles também focaram nisso, certo? Só que a consequência de tudo isso é que não foi suficiente momentaneamente. Ou seja, essas medidas no NEP não surtiram efeito na hora. Gradualmente, vamos dizer que o NEP foi depois da Guerra Civil, por volta de 1922, e só foi recuperar a economia do que era antes da Guerra Civil, não era melhor,
que antes da Guerra Civil. Recuperou o que era no momento da Guerra Civil, em 1926. Então, só foi recuperar a situação econômica antes da Guerra Civil em 1926 com o NEP, tá? Só foi realmente explodir o desenvolvimento econômico mesmo, que a União Soviética começa, já muda, né, o nome para a União Soviética, e começa a economia a progredir muito. Foi a partir de 1930 com os planos quinquenais, tá? Quinquenais, que daí já vai ser uma medida nem do Lenin, né? O Lenin já vai ter morrido e vai estar no governo de Stalin, tá? O ditador Stalin. Então, gente, a partir de 1930, então, que realmente impulsiona a economia. Até 26 só recuperou a situação que estava antes da Guerra Civil, certo? E esses planos quinquenais, ele coloca a União Soviética, a experiência da União Soviética como o maior impulso econômico já visto até pelas economias ocidentais, tá? Porque lembrando que em 1929 o mundo inteiro abalado com a crise, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, afetou o mundo inteiro, né? Só que não afetou a Rússia porque o mercado era fechado, certo? E os planos quinquenais só fazia subir a industrialização pegando fogo, né, crescendo muito, e a economia só subindo, correto? Então, isso é questão econômica até 1930. Vou parar por aqui. E continuando o tema, arte pós-revolução. Vamos entender o que mudou a partir da revolução, a questão da arte, né? Vamos lá. Primeira coisa, que junto com a questão do fim do analfabetismo, tinha também um incentivo à cultura, tá? Principalmente às artes. Então, tinha um departamento dentro do governo russo, né? Do governo da Revolução Russa, que era chamado de Narkompros. Narkompros, ele era responsável, né, por cuidar da educação e da cultura no governo bolchevique, né? No governo bolchevique eles criaram esse departamento, Narkompros. Então esse Narkompros ia cuidar da educação e da cultura, e eles criaram uma oficina de artes visuais, tá? Começaram a investir realmente na cultura e criaram essa oficina para estimular as artes na Rússia. Outra coisa que eles fizeram também, eles criaram a primeira mostra livre de artistas de todas as tendências, tá? Isso foi feito em um museu chamado Hermitage, que é um museu que está em Petrogrado, tá? São Petersburgo, né? A antiga São Petersburgo. Então, criaram essa primeira mostra livre, né? Pensando em um momento que algumas das liberdades são extintas, né? Eles estão trabalhando as liberdades em outras, né? A expressão da arte estava livre, né? Todas as tendências puderam trazer as suas visões artísticas, né? Então, traz uma ideia de livre expressão artística, né? Por causa dessa mostra. E eles tentaram com isso também despertar o gosto, o interesse artístico nos trabalhadores, né? Eles tentaram tudo que se faz no Estado, nesse Estado do governo bolchevique, na Revolução Russa, eles tentavam levar para o trabalhador, a parte cultural, né? Lembra que eu falei da arte, da educação, né? No governo bolchevique? Eles tentaram então diminuir 2 horas do trabalho para estudar. Então eles tentavam trazer a questão cultural para o trabalhador, para ele sentir essa mudança cultural, certo? Vai dar 15 minutos agora, eu vou parar por aqui, porque senão fica um vídeo muito extenso. Então já voltamos com mais Revolução Russa, certo? Obrigado, gente. Vamos lá, estudando.